como prometido aí, vamos trabalhar agora a prescrição, um tema muito desafiador, muito, mas muito também é importante aí. Tem pessoas, às vezes, que até verificando a prova lá, prescrição, não vou nem fazer a questão, não façam isso. Uma questãozinha é a mudança de toda a sua vida aí, tá bom? Vamos ao que interessa aí, trabalhando um pouco, vamos tecer alguns comentários de prescrição e depois cair numa questãozinha só, ou duas ali no máximo, para não perder muito tempo aqui, o senhor dar uma respirada, se for o caso, volte isso para trabalharmos direto aí a questão da prescrição, tá? Temos aí, vamos lá, com muita tranquilidade, muita calma, não com muita sede ao pote, nem com muita fome ao prato, vamos bem com passo a passo. É bom ir devagar e chegar no objetivo do que correr e cansar e não conseguir alcançar o objetivo. Vamos, importante aqui, é o que interessa. Ius puniente e ius punitionis. Com a prática do crime, o direito abstrato de punir do Estado concretiza-se, originando-se o direito estatal de punir. Assim, praticado o crime e antes da sentença penal transitada em julgado, o Estado é titular da pretensão punitiva, ius puniendi. Com o trânsito em julgado da decisão condenatória, o ius puniendi concreto transforma-se em ius punitionis, isto é a pretensão punitiva converte-se em pretensão executória. E quando o Estado perde o direito de punir do Estado pelo decurso de tempo, em razão de seu não exercício dentro do prazo previamente fixado, ocorre, senhores, a chamada prescrição. É justamente isso que nós vamos trabalhar. Se o Estado tem um prazo X para punir algum fato que ocorreu lá, como dado como criminoso, e depois sentenciou, condenou e não executou essa pena, houve a chamada prescrição. Só isso que nós temos que entender. E aí, a prescrição da pretensão punitiva, ela se dá antes do trânsito julgado, conforme nós falamos agora. Transitou em julgado, condenou, sentenciou, condenou, transitou em julgado, ocorre a pretensão do Estado de executar. Não executando ali a condenação, a sentença, ocorre a chamada prescrição, dentro de um lapso temporal. Vamos trabalhar esse lapso temporal. Qual é esse lapso temporal? Cada caso vai demandar uma determinada resposta. Dentro da modalidade da prescrição da pretensão punitiva, nós vamos ter a prescrição em abstrato, a prescrição superveniente, a prescrição retroativa e a virtual. A virtual não é aceita pela jurisprudência, somente doutrina. O caso ali tem até uma súmula 438 do STJ, é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética. Praticamente, rapidinho aqui, existe uma pena ali que achamos que o juiz irá amoldar ao caso concreto, e aquela pena, ao ser amoldada, pelo tempo, pelo decurso de prazo, vamos observar que já estará prescrita. Ali não tem nenhuma circunstância judiciais desfavoráveis ao acusado, não tem nenhuma circunstância agravante, não haverá nenhum aumento de pena, então a gente vai saber que a pena será aplicada e mal moldada, no mínimo legal. E calculando ali o prazo que se tem, vai observar que haverá já prescrição. E quando for conversar com o juiz, vai falar: doutor, excelência, já estará prescrito. Quando o senhor for sentenciar, já estará prescrito. Vamos já resolver por aqui, extinguir a punibilidade Não, tem que aguardar. Não se trabalha com pena hipotética, tem que se aguardar. Tá bom? Então é isso aí, questão da prescrição virtual. Não vamos falar dela, já falamos agora, esquece aí, tá bom? Vamos para frente, que é importante, vamos trabalhar modalidade por modalidade, senhores, bem, com muita tranquilidade. A prescrição da pretensão, PPP, vamos trabalhar sempre assim, prescrição da pretensão punitiva, é a modalidade que vamos falar. A prescrição da pretensão punitiva em abstrato, ou chamada também real, ou a propriamente dita, que a gente vai estar trabalhando com a tabelinha, que pega lá o artigo 109 do Código Penal, é a chamada tabelinha, uma tabela. Pegue e forme aquele artigo, aqueles incisos em tabela, para visualizar e massificar aquilo ali. Levar para a prova, na mente, na cabeça.
E observa-se, nós vamos trabalhar com a prescrição em abstrato, vamos ter que observar a pena máxima prevista em abstrato no tipo. Furto, de 1 a 4 anos. Nós vamos considerar que o juiz irá sentenciar em 4 anos. A pior hipótese. Vamos pegar aqui a chamada, que é o pior cenário. Vamos procurar ali dentro da qualificadora, se há qualificadora no furto. Vamos aplicar a qualificadora, que a qualificadora vai de 2 a 8 anos. Então, vou ter que trabalhar não mais com um furto simples, vou trabalhar com furto qualificado. Vou trabalhar com a pena de 8 anos, a pior hipótese possível. Vou considerar as possíveis causas de aumento ou diminuição de pena. Vou observar também o artigo 115 do Código Penal, que a prescrição pode contar pela metade se, na data do fato, o autor tinha menos de 21 anos ou, na data da sentença, tinha mais de 70 anos de idade. Observo também concurso de crime, por isso que eu pedi para os senhores observarem lá e lerem o artigo 119 da questão do concurso de crime. Mas aí teremos que trabalhar que a prescrição é amoldada na pena isoladamente e não pelo somatório do concurso de crime. Para verificar que a reincidência aqui, a súmula 220, que a reincidência não opera, não influi num prazo da prescrição, da pretensão punitiva, mas opera na prescrição executória. É muita coisa, muita informação, mas é assim. E aí essas informações vão sustentar a resolvermos as questões. A prescrição da pretensão punitiva ainda em abstrato, estudando ela aqui, as consequências, se ocorrer, desaparece para o Estado o direito de punir. Não irá mais, o Estado não pode mais. Passou o prazo, acabou. O Estado não tem mais o direito de punir se ocorrer a prescrição em abstrato. E viabiliza qualquer análise de mérito. Eu vou trabalhar lá nas preliminares, senhores. Preliminares. Quando fizer a peça, eu vou colocar a prescrição nas preliminares. Posso também colocar no mérito? Posso. Reforça a minha tese. Não se opera qualquer efeito penal ou extrapenal, porque não há título executório. Não há execução. Estou trabalhando antes da sentença transitada em julgado, antes do trânsito em julgado. Por isso que não gera título executório. Não haverá custo processual para acusado, é como nada tivesse acontecido. Direito à restituição, se houver fiança, ele pagou fiança e está respondendo ali pela fiança, ele recebe de volta a fiança. Então, pela prescrição da pretensão punitiva, existem essas consequências aí. Temos que observar, senhores, o termo inicial, quando que começa a correr a prescrição. Pega o artigo 111 ali, antes do trânsito em julgado. Da sentença final ocorre ali do dia que o crime se consuma, ou até mesmo na tentativa, no dia que houve ali, que cessou a atividade criminosa, no crime permanente ou tentativa. Nos crimes permanentes, no dia que cessou a permanência, está tudo ali no artigo 111, que nós vamos trabalhar com o início, quando que começa a contar a prescrição. Tem que observar as causas suspensivas da prescrição, artigo 116. A suspensão ela vai se dar da seguinte forma: conta essa prescrição, a data do fato começou, e aí irá ser citado o acusado. Não ocorrerá nada, vai estar percorrendo a prescrição. Quando ocorrer a suspensão da prescrição, enquanto não resolvida ainda em outro processo para reconhecer a existência de um crime, está suspensa. Mas o lapso que ocorreu da data do fato até aquele momento ali, daquele processo que está em questão, ocorreu um tempo. E aí ela para, suspende. Ela não zera, tá bom? Ela continua. Quando se resolvido esse processo ali, reconhecimento da existência de outro crime, o tempo que ocorreu da data do fato continua a andar novamente. O relógio continua a andar novamente. Isso é suspensão da prescrição. E aí, senhores, temos a chamada também interrupção, que é o que vai importar muito para nós aqui, artigo 117. Aí vamos trabalhar justamente aqui, senhores, com as chamadas interrupções. Isso é muito, mas muito importante, tem que ter conhecimento aí do artigo 117.
Qual é o primeiro marco da interrupção da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, retroativa ou superveniente? Vai ser basicamente o artigo 117 do Código Penal. Eu tenho a data do fato, quando ocorreu o crime lá e o fato se consumou, um furto, um homicídio, um roubo. E aí eu começo já a prescrição, em se tratando de prescrição da pretensão punitiva, o tempo já começa a andar. O relógio, senhores, já começa a contar, já começa a andar. E aí, o relógio andando, ele vai se interromper, ele zera quando o juiz receber a denúncia. Não é com o oferecimento da denúncia, é com o recebimento da denúncia. Zera. E aí eu começo o quê, senhores? O tempo do relógio ele volta e zera. Acabou. Começo de novo a contar a prescrição. E aí qual é nesse caso aqui, em crime ali pelo juiz singular, um crime de furto, um crime de roubo, um crime de estelionato, é o juiz singular. Se for um homicídio que vai para o tribunal de júri, é outra configuração, que vamos mostrar logo na frente. E aí o tempo zerou, vai começar de novo, começa a contar. Um dia, 2 dias, 2 meses, 1 ano, 2 anos, entendeu? E aí ocorre o quê? A publicação da sentença condenatória recorrível, senhores, recorrível, porque há ainda recurso. E aí zera novamente esse prazo. Todo esse lapso daqui, nós estamos chamando de PPA, em abstrato. Zerou a publicação, o Ministério Público recorreu, a defesa recorre, é dado trânsito em julgado, tanto para a defesa como para a acusação. Zera novamente, senhores. E é esse tempo que nós temos que observar também. O PPA abstrato. Se esse tempo aqui, senhores, for dentro do tempo lá previsto, e eu levando esse tempo para o artigo 109 do Código Penal e ultrapassando o prazo que estiver prescrito para determinado crime, encontra-se prescrita a pretensão punitiva do Estado, em abstrato, do Estado de punir. É praticamente isso, senhor, que ocorre. E aqui as causas interruptivas, no caso, para um rito no tribunal do júri. Aqui nós vamos trabalhar também com a data do fato, o recebimento da denúncia, a pronúncia, que é dado logo ali ao final da primeira fase do júri. Haverá confirmação da pronúncia ainda, senhores. E depois publica ainda, que nós podemos recorrer. Pela pronúncia cabe o quê? Cabe reze. Recurso em sentido estrito. Haverá publicação ali ainda por um prazo para recorrer. E aí, depois do trânsito julgado, eu tenho que observar todo esse lapso aqui, senhores. Se esse lapso lá, levando para a tabela lá do artigo 109, tiver lá no lapso prescricional, haverá prescrição da pretensão punitiva em abstrato. E é praticamente isso que nós vamos estar trabalhando. Vamos agora trabalhar a prescrição da pretensão punitiva superveniente. Vamos andar para frente, ou chamada intercorrente. Vamos olhar sempre para frente, a superveniente. A sentença penal condenatória publicada, a partir dela, eu tenho que começar a partir dela, não mais da data do fato. Eu tenho que observar o trânsito julgado também, essas datas do trânsito julgado, eu tenho que observar. E aí eu vou trabalhar não mais com a pena em abstrato, com aquela pena de 1 ano a 4 anos, que eu dei exemplo lá em relação ao furto. Não tenho que me preocupar com as qualificadoras, não tenho que me preocupar com o aumento de pena. Aqui eu vou trabalhar, aqui já ocorreu o trânsito em julgado, ali, o trânsito em julgado não, da acusação. Já ocorreu a sentença dada pelo juiz, já moldou a pena, mas o trânsito em julgado não acabou, não se esgotou, ainda é recorrível para a defesa. E aí eu posso trabalhar com essas datas. Vamos ver aqui com muita tranquilidade aqui. E ocorrerá também, senhores, os mesmos efeitos, tá, em consequência da pretensão da punição punitiva em abstrato.
A súmula 146 diz que justamente a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, haverá sentença, mas a sentença ainda é recorrível pela defesa, somente pela defesa, ou foi provido o recurso da acusação e agora só tem a defesa. E aí eu trabalho com a pena aplicada. Temos que observar também os artigos 110, parágrafo 1º, que lá também fala sobre a pena aplicada do Código Penal. E aí, senhores, vamos trabalhar com essas datas. Esquecemos agora a data do fato, data do recebimento da denúncia. Houve a publicação da sentença. Houve a publicação da sentença ou acordo, se eu já recorri, eu estou lá já no Tribunal de Justiça. Vamos trabalhar com a publicação da sentença em primeiro grau. Deve haver o quê? O trânsito em julgado para a acusação, para o Ministério Público, ou ele seja improvido. E aí, somente a defesa interpôs o recurso. Deve ter esses requisitos aqui. E aí eu tenho que observar, senhores, a data da publicação, quando foi publicada a sentença. E aí eu tenho que olhar para frente, conforme eu falei para os senhores. Tenho que olhar para frente. Se da data da publicação, até o recurso ali pelo Tribunal de Justiça já sendo prolatado, eu tenho que verificar essa data aqui do trânsito julgado para a defesa. Se esse lapso aqui, eu pegando a pena, por exemplo, a pena de furto ali, vamos botar a pena de 1 ano, foi aplicada a pena de 1 ano aqui, vamos ter na publicação ali aplicada a pena de 1 ano, a pena de 1 ano, e vai prescrever em 4 anos, conforme artigo 109, inciso 6 do Código Penal. Inciso 6 não, desculpa, inciso 5. Desculpa, inciso 5 do Código Penal. Vai prescrever em 4 anos. Prescrevendo em 4 anos, senhores. E esse tempo aqui, esse lapso temporal da publicação da sentença até o trânsito em julgado lá, quando houve lá o acordo do meu recurso, senhores. Se aqui passou 4 anos e 1 dia apenas, já encontra-se prescrita. Já encontra prescrita pela pretensão punitiva superveniente. É simplesmente assim que vamos trabalhar. Simplesmente assim. E aí vamos trabalhar com a retroativa. A retroativa tem os mesmos efeitos, as mesmas condições, os mesmos requisitos do que vimos da pretensão intercorrente ou superveniente. Mesmas coisas. E aí vamos trabalhar agora olhando para trás, senhores. Por isso que é retroativo, é um retrovisor. Vamos ter que olhar para o espelho. Vamos verificar a publicação da sentença aqui. E a publicação da sentença, verificada a publicação da sentença, eu vou olhar para trás agora. E ali eu vou ter que verificar da publicação da sentença ou acordo condenatório recorrível, desde que essa publicação ali e o trânsito em julgado para acusação não se tenha mais trânsito em julgado para acusação, já transitou em julgado para acusação, porque não há mais motivo, não há mais do reformatio impeius, não há como essa sentença ser aumentada. Por isso que tem que ocorrer o trânsito em julgado, tanto para acusação, somente para acusação. E aí, para a defesa, interposta ali o recurso somente da defesa. Com esse requisito na prescrição da pretensão punitiva retroativa, eu vou olhar para trás. Olhando para trás, eu vou verificar qual é o marco interruptivo, qual é o marco interruptivo mais próximo que eu tenho, justamente ao recebimento da denúncia, previsto ali no artigo 107, inciso 1, justamente para um crime, no caso, crime em juiz singular. Estamos trabalhando aqui com juiz singular. E aquele mesmo exemplo, senhores, que eu vou aqui, foi amoldada a pena de 1 ano, a pena de 1 ano. Vai prescrever em 4 anos isso aqui. Se esse tempo aqui da publicação da sentença, voltando para trás, olhando para trás,
Se até chegar no recebimento da denúncia, ocorreu aqui, passou 4 anos, se passaram 4 anos e apenas um dia, já encontra-se prescrita a pretensão punitiva na modalidade retroativa. É simples ou não é, senhores? É ou não é simples isso aí, senhores? É ou não é tranquilo? Por que a pessoa às vezes tem medo de não fazer uma questão dessa? Bem tranquilo. E aí, senhores, vamos dar só uma pausinha aqui, porque é muita informação. Aí vamos entrar direto já nos exercícios, tá? Para os senhores aí dar uma resfriada na cabeça, botar tudo aí em ordem, volta e tente abstrair, tente trazer novamente tudo isso aqui e botar para funcionar o que foi falado aqui, tá bom? Então, aguardo os senhores já no começo do exercício, prática, 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 tá bom? Felicidade a todos e a todas.